Copa do Mundo de Mountain Bike, Áustria. Eu vou tentar fazer, não. Estou fazendo um catadão do final de semana, incluindo short track feminino, masculino, cross country olímpico masculino, feminino, e descobri o que aconteceu. Antes de mais nada, eu nunca vi um circuito com uma torcida tão reduzida. Eu não sei o que aconteceu, mas também depois do que aconteceu no Brasil, é difícil ter alguma etapa da Copa do Mundo de mountain bike que chegue perto do que foi no Brasil. A que aconteceu em Snowshoe nos 2 últimos anos foi muito bacana em relação a público, talvez seja porque tem muito brasileiro, mas enfim. Em relação ao short track, eu tenho que usar menos imagens do que eu tenho usado, porque no Red Bull, até as imagens, até os printzinhos, os caras, acho que eles tiraram o vídeo da última vez, recebi outra notificação, enfim, vamos falar sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike com imagens, com evitando usar imagens. No short track feminino, a vencedora foi a Luana Leconte. O que me impressionou no short track? Antes da prova, primeiro, o short track ele tem passado por uma transformação desde a introdução dele na Copa do Mundo de mountain bike. Primeiro foi para decidir o grid de largada, depois teve a atribuição de pontos, o que se tornou importante e passou a ter um papel mais estratégico para quem lutava pela Copa do Mundo de mountain bike. Depois eles colocaram um peso maior na pontuação, então aquilo que poderia ajudar na classificação geral passou a ser praticamente algo decisivo na classificação geral da Copa do Mundo de mountain bike. E agora, na última alteração, eles não só mantiveram o peso da pontuação, como criaram a Copa do Mundo de mountain bike short track. Então tem o líder, tem a classificação e vai ter o campeão short track. E tudo isso tem feito com que o circuito também sofresse alterações. E eu acho que o circuito que ficou mais evidente, muito mais travado, menos pontos de ultrapassagem, o que eu acho que perde um pouco a essência do short track, de ser algo mais rápido, mais batendo o guidão um com o outro. Por exemplo, nessa etapa não aconteceu isso, era mais travado, mais chatinho, sobe, desce, aquela subida na grama. O short track, para quem lembra, quando ele foi introduzido, ele era extremamente rápido, ele tinha que permitir ultrapassagem, ele não poderia ser técnico, e agora está tendo essa transformação, provavelmente por conta, né, da Copa do Mundo short track e etc. Tendo dito essa história toda, até então nós estamos na quarta etapa. Em 2020, 2021, a Luana Leconte ela venceu as 4 primeiras etapas da Copa do Mundo de mountain bike. Nesse momento, a McConnell ganhou as 3 primeiras etapas. Então, a grande pergunta era se a McConnell conseguiria igualar o que a Luana Leconte fez, ou se iria aparecer alguma outra ciclista. E quem apareceu foi a Luana Leconte, diferente do que ela tem feito nos outros short tracks. Ela foi mais estratégica durante as 3 primeiras 4 voltas, ela ficou com a Riesved, com a McConnell, com a Alessandra Keller, e daí na quarta volta ela saiu e não deu chance para ninguém. Então a classificação do short track, Luana Leconte, Anna Terpstra, a Boe, a Keller, McConnell, Frey, e assim por diante. A Riesved chegou em 8º, a Laura Stig e a Kate Courtney. ele é o Schossbauer. O líder da Copa do Mundo de mountain bike short track. É engraçado porque, assim, obviamente ele não tem o biotipo, ele não tem o estilo, né, o pré-conceito que a gente tem do que seria um mountain biker de elite, mas tá lá o cara, ninguém pode tirar o crédito do cara. Até durante a transmissão é engraçado quando eles falam do Schossbauer, e ele tem sido, assim, foi incrível o que ele fez, o quanto consistente enfim, ninguém consegue ganhar uma Copa do Mundo de mountain bike, um short track, do nada, na sorte. Sorte não foi, agora a gente precisa saber o quanto consistente é, mas é engraçado. Largada do short track masculino. O Avancini, ele puxou o trem da primeira à quinta, sexta volta,
aqui a terceira volta ele na frente, tem aquela ponte, daí eu não sei exatamente o que aconteceu, se escorregou o pedal, o que aconteceu, mas ele teve que empurrar a bike, consequentemente, porque era bem inclinada essa ponte, todos os mountain bikers tiveram que empurrar, criou um certo trânsito, a sorte que pelo menos ali pro Avancini, pros 2, 3 primeiros caras, eles não perderam muita energia, porque não tinha trânsito na frente deles, agora esses caras atrás talvez eles tenham perdido um pouco de tempo. O Avancini, esse foi o momento, o Avancini puxou até a sexta volta. Esse foi o momento que o Flückiger e o companheiro de equipe dele passaram o Avancini, e o Avancini resistiu por um tempo, né? Ficou ali meio no sanduíche suíço, ele resistiu durante um tempo, só que o Flückiger voltou a encontrar a forma dele, né? Nós não vimos isso nas 3 primeiras etapas e agora parece que ele encontrou. Pela entrevista dele, desde o Brasil, ele não estava necessariamente frustrado com a performance dele. Se ele teve maturidade para construir a performance dele, né, para a Copa do Mundo de mountain bike, ter essa calma de saber que não vai estar no melhor da forma física nas primeiras etapas e encontrar esse ritmo, se isso é intencional e que deveria ser, mas é super difícil você conseguir fazer isso psicologicamente, é incrível, porque eu lembro das entrevistas nas 3 primeiras etapas, ele não se mostrou extremamente frustrado de que alguma coisa estava errada. Ele sabia que não estava no melhor da forma física dele e era isso. E parece que agora o suíço encontrou. Aqui, esses 3 eles estavam destacados, né? E o que eu acho que o Avancini ele puxou durante as 6 primeiras voltas, mas isso criou um certo gap e talvez uma certa vantagem para que quando o motor explodisse, a consequência não fosse tão drástica, se é que esse é o melhor comentário. Aqui na 7ª volta, o Flückiger, o companheiro de equipe, o Avancini, daí o Avancini começou a perder um pouco de posição. Nesse momento ele estava na 5ª colocação e essa foi a chegada. Flückiger, Dascalo, Albin, que é o companheiro de equipe do Flückiger, o Avancini na 4ª colocação, 24 segundos. Levando em consideração o que aconteceu, que é uma característica do Avanza de puxar e etc., puxou as 6 primeiras voltas, né? Levando em consideração isso, tendo terminado em 4º a 24 segundos do Flückiger, até que não é um cenário ruim, pelo contrário, é o 4º no short track, né? Mas daí é sempre aquela coçada na cabeça se essa 4ª colocação foi garantida justamente por se deslocar para o grupo da frente ou se ter chamado a responsabilidade de puxar 6 voltas, se não tivesse chamado essa responsabilidade e estivesse presente na frente, se poderia ter sido um cenário diferente. Agora, o C não existe. O que acontece foi o que a gente viu e eu acho que no final das contas, 4º lugar, puta colocação bacana, e é isso. E mesmo porque o Flückiger e o Dascalo, os caras estão uns monstros, o Albin, eu acho que o primeiro top 10 dele na Copa do Mundo de Mountain Bike foi na etapa passada, então eu não sei muito sobre ele. Eu adoro ela, principalmente porque eu vi ela ganhando a Copa do Mundo de Mountain Bike Sub-23 em Snowshoe, a Mona Mitwalner, e super novinha, ela e a Laura Stiger são as duas austríacas correndo em casa, então existe essa rivalidade. Eu acho que é muito mais a mídia fica empurrando a rivalidade, né? A Mona tem 20, a Stiger tem 21, e aqui tem os dados das duas, então eu estava de olho na Mona Mitwalner. Isso foi antes da primeira curva do cross country. Ela se enroscou, né, com uma atleta e entortou o guidão. Eu não sei se o freio se soltou o caliper do freio ou se simplesmente entortou o guidão. Porque ela estava empurrando a bicicleta, mesmo com o guidão torto daria para ela pedalar, né? Ou, obviamente, ela tentaria desentortar o guidão. Ela não tentou fazer nada, ela só começou a empurrar a bicicleta. O que foi estranho, e daí ainda os comentaristas falaram assim, talvez isso seja um pouco de experiência ou de calma, de avaliar a situação e descobrir que talvez ela possa subir na bicicleta e não perder tempo empurrando até o apoio mecânico. Mas, obviamente, para esse nível de competição,
ela perdeu um tempo razoável até conseguir voltar para a bicicleta, e isso tirou a possibilidade dela participar das principais movimentações. Depois ela ter voltado, acho que ela estava na 18ª colocação, daí pegaram esse erro dela, ela escorregou um pouco à frente. Poderia ter escorregado de qualquer forma, mas geralmente quando você perde posição, você tem que fazer muita força, muito ofegante, muito no limite, acaba cometendo erros e daí vira uma bola de neve negativa, né? Então até colocar a cabeça no lugar, se sentir calma e etc, é um processo. Ainda bem que ela é extremamente nova, então com certeza isso vai acontecer. As principais movimentações sempre estiveram entre a LeConte, quando ela fez o short track mais estratégico, eu imaginei que ela faria o cross country mais estratégico, mas não. O que aconteceu foi logo que na segunda volta, a LeConte ela já foi embora. Daí, como vocês podem ver aqui, ela abriu o tempo da Riesved, da Stiger e da Sina Frey. McConnell ficou para trás. A McConnell, que até então tinha ganhado todas as etapas, ficou para trás com a Terpstra. A LeConte ela estava completamente destacada na frente. A Riesved sempre a 20, 30 segundos. E a única coisa que tinha para mostrar era a briga entre a Stiger e a Sina Frey. A gente precisa lembrar que a Stiger e a Sina Frey elas fizeram Cape Epic juntas, né? Então elas se conhecem muito bem. A competição ali estava cerrada para ver, mas a Sina Frey, a Stiger parecia estar muito mais forte do que a Sina Frey. Aqui foi na última volta, a LeConte já tinha uma vantagem de 1 minuto, então ela voltou a fazer a estratégia que não é estratégia, que é simplesmente torcer o cabo da primeira volta à última volta. Não tinha dado certo como a gente viu nas outras etapas, mas voltou a dar certo. Então é literalmente uma estratégia que depende 100% da sua condição física. Se você está no seu melhor, dá certo. Se você não estiver no seu melhor, você fica completamente exposto, porque afinal de contas, 7, 8 voltas sozinha é duro. Sorrisão no rosto, monstrinha. LeConte, Riesved, Stiger, Frey, Terpstra, Boe, McConnell, Neff, Gerard, Lena e a Alessandra Keller. Indegren, isso é o feminino. Masculino, cross country. O que aconteceu? Logo no começo, ainda na primeira volta, o Avancini apareceu um pouco na frente, mas a situação já começou a ficar bem óbvia. Um pequeno grupo já se formou na frente. Aqui ainda estava Nino, Dascalo, Schurter, o Avança, obviamente. Mas aqui começou o ataque desesperado. Nino tá lá na frente da imagem. Atrás, quem que respondeu o ataque? O Hatterley. E na roda do Hatterley está o Dascalo e o Flückiger. Talvez, eu sempre olho o Hatterley extremamente estratégico e algo que ele não chama... Não é que ele foge da responsabilidade, mas ele não se precipita, porque eu já dei a minha opinião. Ele sempre está nas principais movimentações, não porque ele é forte, ele não está lá para economizar. Ele está nas principais movimentações porque ele é super inteligente da onde ele deve estar. Essa aceleração ainda na primeira volta para fechar o gap, para chamar a responsabilidade de fechar o gap do Nino, talvez tenha sido, não foi o suficiente para explodir a perna dele, mas talvez tenha sido suficiente para dar uma cozinhada na perna dele, que tenha ficado difícil encontrar o ritmo de novo. Mas esse quarteto, essa imagem que vocês estão vendo, a partir desse momento, ainda na primeira volta, o que não é comum no masculino, é comum no feminino, mas não é comum no masculino, se desenhar o resultado logo na primeira volta. E foi isso que aconteceu. O Nino estava impossível, né? O Hatterley tentou fechar o gap nessa subida, que era uma subida dura, o Dascalo e o Flückiger. E o Flückiger até esse momento não tinha colocado as asinhas para fora. E daí ficou esse quarteto, tá vendo? O Hatterley chamou a responsabilidade, fechou o gap do Avancini, o Dascalo na roda e o Flückiger, que é um cara também extremamente estratégico, o Flückiger atrás observando e deixando a galera trabalhar no momento de mais empolgação, que são as 3 primeiras voltas. Na quarta volta,
As 3 primeiras voltas é de empolgação, na 4ª volta daí apareceu o primeiro momento que o Flückiger apareceu de forma mais evidente, junto com o Nino, falou assim, ok, vamos tentar resolver essa história. E o Nino hoje estava mais agressivo do que geralmente ele é. O Hartley ainda estava meio que chicletando entre os dois suíços, né? E o Marotti, o Dascalo também, eu pensei que o Marotti ele tem uma segunda metade da prova muito forte, então eu pensei que o Marotti ia chegar. Foi lindo essa subida mais longa, foi extremamente bacana ver a cada volta, não intencionalmente eu acho, mas a cada volta um estava na frente puxando no limite, né? Aqui o Nino estava puxando no limite, o Flückiger atrás, na volta seguinte foi o Flückiger na frente, o Nino atrás, e os dois com essa motivação de um competir com o outro, né? Atrás ficava o Hartley, completamente isolado, tentando controlar esse gap, né? Tentando chegar na frente, evitando com que o Marotti e o Dascalo pegasse ele. Então o Hartley ficou mostrando que o Hartley pedalando sozinho, se mantendo conectado visualmente com essa dupla, o cara tá um monstro. Fica de olho no Hartley. Ele aqui, ó, o Hartley, daí o Dascalo já tinha chegado na roda dele, e o Maxime Marotti é o que tá meio embaçado ali atrás. Volta final, tava o Flückiger e o Schurter, o Hartley é 37 segundos, o Dascalo e o Marotti. Esse foi o quinteto. Flückiger, no final, ele fez uma aceleração naquela subida, ele fez uma aceleração, abriu o gap do Nino, depois que ele abriu o gap na subida, ele manteve o gap até a linha de chegada, vitória incrível, cumprimentou o Nino, aquele cumprimento meio, né? Os caras estavam exaustos, o Flückiger estava completamente exausto na hora da entrevista. Essa foi a imagem, né, do dia. Os dois suíços realmente incrível. Cadê essa classificação? Flückiger, Schurter, o Hartley é 39 segundos, Dascalo. Então o Hartley, apesar de tudo, ele conseguiu se manter na 3ª colocação. Acho que a melhor classificação dele no short track, no cross country olímpico. Eu acho que eu fiz até um vídeo especial falando do Hartley, né? Eu acho que a forma como o Hartley está construindo a performance dele é tão saudável para ele, porque é muito consistente, não depende de nada mirabolante, não depende de um dia excepcional. Depende apenas de uma boa estratégia, entender como são os adversários, ter calma, olhando da boca para fora, comentário entre amigos. Eu acho que a única hora que na primeira volta era muito cedo para ter a ideia de fechar o gap do Nino. Porque o que deveria refletir foi assim, ok, primeira volta, o Nino tá dando uma cacetada, mesmo que eu feche, mesmo que eu vá na roda do Nino, que ninguém venha atrás, vai ficar eu e o Nino pedalando por 7 voltas, talvez ele não tenha essa pegada ainda. Então é fechar um gap que não traz nenhum benefício. O único benefício é quem está na roda dele de pegar uma carona para o gap ser fechado, né? Mas aí também é querer demais, não dá para ficar olhando para trás. Enfim, só comentários. Entendeu? Flückiger, Schurter, Hartley, Dascalo, Marotti, Valero, Cooper, Braidot, o Avancini, obviamente, depois que você cai lá da 5ª, 6ª colocação, eles mostram muito pouco, né? Mas o Avancini na 24ª colocação, uma pena, eu tenho até umas imagens que eu ia fazer um vídeo, quando o Avancini estava no Pan-Americano no Brasil, ele parece que agora ele realmente está curtindo, ele está muito mais leve, dando risada e etc. E é uma pena que esse momento de leveza, de apreciação, não esteja nesse momento sendo combinado com uma performance que talvez fosse a que ele gostaria, mas calma, tem bastante etapas ainda até o final da Copa do Mundo de Mountain Bike. Eu acho que é isso, sintam-se à vontade com os comentários, vamos falar agora de critério do Dauphiné, que aconteceu algo incrível por lá. Abraço, tchau!